Fala galera, Gomes da Costa Trader. Hoje eu vou iniciar aí um novo quadro no canal. Na verdade é o seguinte, eu recebo algumas perguntas por e-mail relacionadas a trading e algumas repetem, né? Então a dúvida de um pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então eu resolvi fazer um vídeo, né? Uma sequência de vídeos e, e vou responder algumas perguntas que me fazem, né? Óbvio, não tem certo e errado, isso é tudo opinião própria, perfeito? Então eu vou comentar com base na minha experiência. Dito isso, quem tiver dúvida relacionada à parte técnica ou mesmo a plataformas, enfim, pode continuar mandando e-mail para mim, não tem problema nenhum. As dúvidas mais pertinentes eu vou publicar no canal e na verdade o intuito, né, é de fazer esses vídeos também é justamente para aquelas pessoas que como eu, consomem muito YouTube e consomem YouTube ouvindo e fazendo outras atividades ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a pessoa está correndo, lavando louça, enfim. E às vezes tem vídeos muito operacionais, são muito técnicos, não dá para fazer isso, correto? Teria que ficar olhando pela tela. Então, como eu sei que tem muita coisa para assistir, né? Eu sou um cara que consumo YouTube demais, pelo menos assisto uma ou duas lives, ou não necessariamente somente de trading, mas a grande maioria sim, de mercado, de gestor, enfim, mas eu vejo outras coisas também eu acredito que a grande maioria eu esteja fazendo outras coisas, né? Então, com o intuito de mudar um pouquinho a programação aí com relação àqueles vídeos operacionais no qual você tem que ficar assistindo, eu resolvi fazer esse tipo de formato para as pessoas que estejam fazendo outras coisas, perfeito? Então vamos lá. Vou colocar a pergunta aí de um dos inscritos do canal, né? Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: estou assistindo os novos vídeos. No vídeo de harmônicos e FIBO, você menciona All Brooks. Imagino que você deveria ter estudado bastante o price action dele. A minha pergunta é, por que você não opera somente pela metodologia do price action dele? Que necessidade você viu para agregar outras metodologias, uma vez que eles mesmos não adotam as outras? Então vamos lá, vamos responder. Começando bem curto e grosso, né? Obviamente não é brincadeira, mas ninguém vai operar igual o outro. Ou seja, você vai fazer uma mentoria ou vai fazer um curso de alguém, no Oliver Velez, ou do Larry Williams, ou do próprio Al Brooks, você nunca vai operar igual ele, porque ele tem uma forma muito peculiar, ou cada trader tem uma forma muito peculiar de observar o mercado, de absorver informação, nível de risco, tolerância ao risco, perfeito? Então não tem como copiar a forma de como operar, perfeito? Não existe dois traders que operam de forma semelhante, não existe, 100% igual. Você pode tentar copiar, né, a base do conceito e, e juntar essa base do conceito e juntar com as suas crenças, com o que você já aprendeu, enfim. A gente tem um histórico, né? A gente vai aprendendo, vai assimilando, vai testando e aí o que dá certo a gente continua e o que não dá a gente descarta. Perfeito? Então, respondendo à pergunta, eu acho bem difícil uma pessoa que, mesmo que tenha lido toda a obra do Al Brooks, para quem não conhece o Al Brooks, é o pai do Price Action, ele é um trader norte-americano, ele era médico e tem diversos livros muito interessantes, só que são livros muito densos, né? Não é um livro fácil de ler. Inclusive já tem até acho que um ou dois volumes aí traduzidos para o português, para um trader, por um trader brasileiro chamado Felipe Aranha. E aí eu acho difícil a gente copiar, né? Mesmo que a gente absorva todo o conteúdo, copiar 100%, né? O que eu faço, na verdade, eu absorvo os traders que eu acho que faz mais sentido para mim, muito parecido com o meu operacional e vou extraindo o que há de melhor e vou montando o meu setup. Galera, por que demora muito para ser consistente? Porque um setup próprio demora muito para ser concretizado, né? A gente vai testando, vai errando, vai testando, vai errando, vai vendo o que dá certo e aí a gente vai construindo aos poucos, né? E esse processo é muito lento, porque o processo, principalmente, você não vai tentar somente no simulador ou no replay, você vai ter que fazer no mercado real, não tem segredo.
né? Para você testar mesmo, para ver se ele é válido, vai ter que estar no mercado real. Aí você começa com um lote menor, aí depois passa algum tempo você começa a otimizar esse processo, porque esse processo, na verdade, ele parece que não tem fim, né? Porque na medida que o tempo vai passando, a gente vai sempre otimizando, a gente vai sempre aprendendo, adicionando, excluindo algumas coisas até. Então, esse é um dos motivos aí que eu acho que não dá realmente para a gente copiar e operar só o price action. Óbvio, dá para ganhar dinheiro operando somente o Brooks? Lógico que dá, óbvio que dá, né? Mas eu acho que a gente sempre vai adicionar algo pessoal, entendeu? E isso eu acho bacana porque é uma forma de construir um raciocínio e gravar esse raciocínio na cabeça, né? Automatizar, né? Porque, na verdade, com o passar do tempo, o teu trade system fica automatizado, né? O jeito de você pensar, de você olhar e agir, é tudo automatizado, né? Acaba sendo como um robô, né? Outra coisa importante, né? Respondendo a pergunta, eu tenho um jeito peculiar de ver o mercado, né? Então, assim, para eu operar, para eu abrir uma boleta de compra ou de venda, enfim, né? Eu tenho que satisfazer algumas condições, né? Quais são as condições? São elas, né? O mercado ele tem que fazer um evento para entrar. Então, o que seria um evento? O evento normalmente é um formato de candle, né? Um padrão de candlestick é um evento, perfeito? Para quem opera o tip reading, um evento poderia ser um player grande, com um lote grande colocando na tela, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre em mente que esse evento vai fazer com que a gente saiba onde estopar, né? Porque no momento que forma-se o evento e no candle seguinte elimina-se esse evento, ou seja, por exemplo, ele faz um evento do martelo, né? Que é o mais básico de todos, o mercado vem caindo aqui, faz um martelo, e aí no momento que ele não fecha por cima e depois ele faz um candle de força para baixo, né, ele elimina esse evento. Então, assim, o evento ele serve para a gente ter uma referência, né? Se eu entrei por esse evento e no candle seguinte não existe mais esse evento, não tem por que eu me manter no trade, perfeito? Então, eu não vou me alongar muito em cada item, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma noção. Que mais que eu tenho além do evento? Eu tenho um contexto, né? O contexto eu já comentei em alguns vídeos anteriores, mas o contexto está relacionado a não só por exemplo, um gráfico de 60 minutos do mesmo ativo que a gente está operando, ou diário, enfim, mas também, por exemplo, você está operando o índice, a gente está vendo como está o índice financeiro, está caindo, está subindo, a Vale está subindo, está caindo, a Petro, como estão as demais ações, tem alguma puxando mais o índice ou menos, isso também é contexto, né? O mercado lá fora como está, né? As commodities, como andam lá fora, as cotações, isso também é contexto, perfeito? Então, toda hora que eu vou entrar no trade, eu vou dar uma olhada, eu vou sempre olhar isso, o evento, né, o contexto, e aí eu vou olhar também o que? O local. O local do que? O local no qual o evento é feito. Né? Então, eu mencionei num trade anterior, por exemplo, né, usando esse mesmo exemplo, média inclinada, né, e aí ele tem um padrão de martelo aqui, por exemplo. Né? Isso aqui é um martelo, porém ele não tem local. Né? O local é muito ruim. Eu nunca vou comprar um martelo próximo de uma média inclinada, perfeito? Isso aqui para mim ele inviabiliza esse evento. Então, nesse caso, eu até teria evento, mas não teria local. Então, eu não faria o trade, tá? E aí, por último, né, é o objetivo. Né? Então, o objetivo para mim, como que eu calculo para onde pode o trade ir, para onde não pode não ir, qual que seria meu objetivo aí para levar, para esticar o trade? FIBO. Né? Então, assim, o All Brooks, ele não usa FIBO, né? Ele usa suporte de resistências, né? E mais algumas ferramentas de desenho, né? Mas ele não usa FIBO nem para projetar, nem para retrações, apesar de ele olhar os níveis de 25% de retração, 50%, 75%, que é muito parecido com o FIBO, né? Mas ele não usa a ferramenta em si. E aí eu uso muito para calcular o objetivo, para saber se vale a pena o risco, qual que é a probabilidade maior do preço ir, onde ele pode parar, né? Então, assim, por exemplo, usando esse mesmo exemplo, né? O mercado ele está caindo, né? E de repente aqui ele faz um martelo longe da média, eu entro,
porém, não sei, por algum motivo eu tenho um nível de FIBO que me impeça de eu fazer esse trade. Eu acho que esse nível de FIBO vai funcionar como uma resistência e aí tem um objetivo muito curto. E aí não vou fazer, perfeito? Eu não vou fazer esse trade. Então, para eu fazer um trade, né, então isso aqui geraria trade, né? Para eu apertar o botão, tem que satisfazer tudo isso aqui para mim. Ele vai ter que ter o evento, ele vai ter que ter aí o contexto adequado, né? O contexto, um location, né? O local onde se estabelece o evento e um objetivo satisfatório para tentar fazer um trade. Se satisfizer todos esses itens, aí sim eu vou fazer o trade, beleza? Então, assim, o Obrooks ele não usa o Fibo, mas eu uso justamente por esse fato, né? No Obrooks, né, ele ensina muito a respeito de contexto, principalmente, né? O contexto, na minha opinião, é a parte mais difícil para o iniciante, né? Eu já mencionei isso anteriormente, porque ele envolve muito tempo de tela, muita observação, e tem muita coisa que a gente até já fica automatizado, né, intuitivo para a gente, de tanto que a gente observa, né? Então, esse tipo de contexto, que o Brooks aborda bastante, eu acho que é o mais interessante na teoria dele, de se observar, né? E ele acaba padronizando, entre aspas, fazendo umas formulinhas aí para a gente entender um pouquinho mais o contexto e tal. E por isso que fica denso, né? Por isso que fica denso a leitura dele, porque realmente o cara ele é uma máquina, né? Ele começa a ver padrões com muitos detalhes, perfeito? Então fica difícil absorver, com o tempo de tela fica um pouco mais fácil, perfeito? Então assim, respondendo aí a pergunta dele, dá para ganhar dinheiro operando só o Brooks? Dá. Só que eu nunca vi um cara operando exatamente igual a ele, sem nenhuma diferença, né? Nada, alguma ferramenta pessoal, alguma coisa, uma experiência que ele já trouxe, enfim. E digo mais, né, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo. O Brooks opera no mercado norte-americano. O mercado norte-americano é diferente do brasileiro. Tá? Então, assim, ele opera gráfico de 5 minutos, mas a gente sabe que, por exemplo, para quem opera day trade em ações, tem muitas ações que não dá para operar nem um gráfico de 5 minutos. Tá? Então, por exemplo, só nesse caso você já viu que haveria uma diferença, porque haveria diferença de mercado, de liquidez, principalmente. Tá? Então, já fica um pouco diferente, mas eu acho que se a gente, na minha opinião, o caminho para ser consistente, conforme eu já mencionei, é construir o seu próprio modelo, né? Extrair o que há de melhor e construir o próprio modelo. Perfeito? Isso leva tempo, né? A grande maioria não vai ter paciência e nem dinheiro para esperar, para montar, tá? Mas não dá para encurtar caminho, não tem caminho mais fácil. É isso aí. Essa é a minha visão, galera. Não tem certo ou não tem errado. Perfeito? Agradeço a audiência, muito obrigado. Quem tiver interesse aí de mandar perguntas, cara, fica à vontade. Eu não vou mencionar o autor das perguntas, mas eu acho bacana aí para interagir com vocês aí no canal. Beleza? Obrigadão.